Olá, bem-vindos a mais um podcast com Leandro Castro. Mais uma vez, deixando a todos para vocês as nossas redes sociais, as mídias, estão todas nesse QR Code aqui para quem quiser fazer perguntas, nos acompanhar e nos seguir aí, por favor. Estamos mais uma vez aqui com mais convidados para a gente conversar um pouco mais sobre temas aqui ligados ao nosso dia a dia da medicina, ao nosso dia a dia da obesidade. Hoje trazendo, a princípio, a doutora Tatiana Vilas Boas, minha esposa, vocês já sabem, essa fofa e linda, neurocirurgiã, vai conversar um pouquinho com a gente, porque nós temos um tema bastante interessante aqui com ela em conjunto. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Obrigada pelo convite mais uma vez. Agradeço pelo convite e pela oportunidade. E a nossa grande convidada, Camille. Boa noite. Tudo bem? Fale um pouco sobre você, querida, porque agora nós já sabemos, mas nada melhor que você se auto-apresentar. Quem é Camille? Isso aí, muito prazer. Boa noite, doutora Tatiana. Boa noite, Fit Camille. Bom, eu sou Bruna Camille, né? Me chamem do que vocês quiserem, gente, Bruna Camille, mas eu sou conhecida como Fit Camille. Sou nutricionista e treinadora, né? E agora também paciente da doutora Tati. Muito obrigada pelo convite, viu, gente? Prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Camille, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, primeiro da sua história, né? Que é muito interessante. O porquê dessa associação, da sua diga-se de passagem, é uma associação muito inteligente, completa, né? Completa, é. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Vou começar desde o começo. Vamos lá. Vamos lá. Na verdade, eu comecei a treinar desde muito nova, desde os 13 anos, porque eu tive depressão, né? E aí, quando eu tive depressão, eu falei assim, bom, eu preciso de um escape, né? Falei, então eu vou entrar pra academia. Entrei pra academia, comecei a treinar, me apaixonei pela área. Falei, pronto, ali eu decidi. Falei, vou cursar educação física. Fui sempre muito decidida. E aí cursei educação física. E aí assim, quando eu comecei a atuar na área, as pessoas gostavam muito dos treinos. Falavam assim, ai Camille, monta uma dieta pra mim. Porque a galera sabe, né, que existe essa questão em conjunto. O treino e a dieta. Eu sempre falava assim, olha, meu treino é muito bom, modéstia à parte, mas você precisa se alimentar porque eu não faço milagre ainda, né? Então você precisa se alimentar corretamente. E aí eles me pediam muita dieta, né? Faz uma dieta pra mim, falava assim, não posso. Falei, quer saber? Vou emendar uma faculdade na outra. Então, assim que eu finalizei a educação física, aí comecei na nutrição. Então eu tive esse mesclado, né, de áreas para que eu pudesse ajudar mais as pessoas, né? Para que eu pudesse ser mais completa para poder chegar a mais pessoas através disso. Você sabe que você pegou um gancho, que eu queria buscar um gancho aqui. Existem hoje trabalhos com duas grandes indicações, falando que pessoas sedentárias têm 33% a mais de chance de desenvolverem depressão, ansiedade, TDAH e coisas do tipo. E existe uma melhora de mais de 25% quando essas pessoas deixam de ser sedentárias em termos de redução de quantidade de medicações ou coisas desse tipo. Isso se comprova no seu dia a dia? Isso é só teórico? O que vocês acham disso? De maneira alguma. De maneira alguma. Eu costumo falar assim, olha, sendo bem direta, não tem dinheiro para terapia, vai para academia. Não é? Sendo a grosso modo, né? Porque não deixa de ser uma terapia. Lá na academia, treinando, a gente libera, né, hormônios da felicidade, a gente libera endorfina. Então, através disso, a gente tem um resultado benéfico. Não estou aqui menosprezando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não estou menosprezando nenhum psicólogo. Mas, eu gosto de trabalhar, né, com essa equipe multidisciplinar, mas é só para entender que, sim, faz parte. Isso se comprova todos os dias quando eu estou em atendimento. Inclusive, os psicólogos, psiquiatras, eles recomendam a atividade física como parte do tratamento, não só de depressão, mas de doenças como fibromialgia, essa hipoalgesia do exercício também, dores crônicas, esses problemas que recomendam, que tem esse paciente que problemas crônicos mesmo, né? Que vão levando o paciente a uma perda da qualidade de vida. O exercício físico, ele feito de maneira moderada a intensa, ele tem essa capacidade de gerar esse estímulo neuronal capaz de reduzir a incidência e a melhora, a evolução dessas doenças. E eu acho muito interessante, a minha visão do exercício, é que de uma certa maneira ele é egoísta. Ele é uma coisa que a gente faz para nós. Então,
Eu acho que você praticar atividades físicas, ela te disciplina. Sim. Então ela causa um pouco mais de disciplina e você precisa ter ali uma disciplina para você ter evolução do treino. E ela causa um pouco de egoísmo no sentido de que você vai dedicar aquele tempo para você. É você aprender a você ter um pouco de prioridade. E para os nossos pacientes que têm obesidade, eu vejo que muitos deles têm um problema com se autopriorizar. Em que momento do dia eu vou resolver isso? Né? Eu vejo dessa maneira. Eu não sei se vocês veem dessa... Com certeza, sim. Vocês... E... Pode falar. E eu vejo também que não só essa questão de se autopriorizar, eu sempre falo assim, porque as pessoas se dão muito para as outras, né? Sim. Então, eu preciso cuidar do meu filho, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso arrumar a casa, eu preciso fazer de tudo. Tá, mas em qual momento você vai se cuidar? Porque para você cuidar de tudo, você precisa cuidar de si primeiro. Né? Você não vai cuidar do seu filho se você não é saudável. Você não vai cuidar da sua casa se você não tem saúde. Você não vai trabalhar se você não tem saúde em estoque para isso. E para isso você precisa se colocar em primeiro lugar. Então, não é egoísmo da nossa parte se cuidar, né? Ao contrário, é amor próprio, né? E eu acho que é inclusive gostar do outro. Sim. Porque nós estamos vivendo mais. Nem sempre estamos vivendo melhor. Para você ter tanto uma autonomia do domínio das suas faculdades mentais, chegar no fim de vida, quer dizer, a gente comprovadamente hoje o exercício é ligado a uma menor incidência de demências. Então, assim, a gente está falando... Quanto maior a massa muscular, menor a chance que você tem de ter demência. Inclusive, né? Massa muscular de membros inferiores, que tem um maior volume muscular, uma maior produção de neurotransmissores. Então, assim, o que acontece? Essa parte de você chegar no fim de vida, é capaz de se movimentar, de ter autocuidado, de conseguir ir no banheiro sozinha, ir na cozinha, né? Autonomia, ir na padaria, ir no shopping, comprar a feira do mercado que você deseja. Então, isso você está cuidando, inclusive, da sua família, que não ficará a cargo de executar essas funções para você no seu fim de vida. E você sabe que eu estava vendo uma pesquisa que uma das causas de morte no Brasil, assim, uma das grandes causas de morte no Brasil, no idoso é queda. Ou as consequências dele cair, dele se machucar. E muitas vezes essas pessoas que estão mais velhas em casa, elas têm como exercício caminhada. Então ela aprende a caminhar. E ela perde massa muscular, não consegue agachar, ela não consegue fazer nada. E ela cai, na minha visão, Tati está aqui para responder para a gente, mas ela cai porque ela é incapaz de sustentar o peso do corpo dela com uma perna só. Porque quando você tropeça, você joga uma perna para frente e sustenta o corpo aqui em cima dessa perna. Ou tem a capacidade de colocar a mão no chão e sustentar o corpo em cima dos braços, esse tipo de coisa. E quando você não tem essa massa muscular, você vai de cara no chão. Quando você não vai com o resto, né? E também a dinâmica do movimento, a propriocepção, né? Que é, na verdade, aquela parte do equilíbrio, né? De você manter o equilíbrio da musculatura proprioceptiva, que é diferente a musculatura do movimento agonista da musculatura proprioceptiva. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, sobre a diferença de treino. Na verdade... É um assunto bem delicado, né? Porque eu sou exemplo disso, né? Pra quem não sabe, eu sou paciente da doutora Tati, né? Agora vocês vão contar a história. Agora a gente vai contar como a gente se conheceu. A gente ia deixar um pouco mais pra lá, mas vamos com a história. O princípio, né? Já que eu atropelo tudo, é sobre isso. Conheci a doutora Tati porque eu mesma fraturei minha coluna, caí, né? Fraturei minha coluna e fiz o tratamento, né? Com a queridíssima. E uma das primeiras coisas que ela me falou foi que, Bruna, ainda bem que você treina, ainda bem que você tem massa magra, porque poderia ter sido muito pior. Então, assim, quando a gente fala em massa magra, a gente não está falando só em estética, porque hoje tá ligado muito a isso, né? Eu quero ganhar massa magra, eu quero ficar grande, eu quero ficar musculosa, ok. Só que é proteção. E isso, a massa magra, ela não é importante só pro adulto em si, mas também pro idoso, justamente por essa proteção, né? Então a gente tem que ter esse estoque. Então, quanto mais a gente conseguir estocar durante a nossa vida, para que em um futuro breve, né, a gente consiga utilizar isso de forma benéfica, é o melhor, né? Então, existem estudos, inclusive, que comprovam que a massa magra, ela
protetiva, ela não é nessa questão só estética, né? Então, com certeza absoluta. Na verdade, se você... Acidentes acontecem. Você pode cair da escada, ter um acidente de carro, um atropelamento. No caso da Bruna, foi um equipamento que não estava em boas condições de uso, que falhou e ela acabou caindo durante a execução de um exercício. Mas eu falo assim, se ela poderia ter um acidente, enfim, outra coisa, e se você não tem musculatura suficiente para absorver, para segurar até o arcabouço ósseo, para você resistir àquele impacto, isso vai levar uma difusão do trauma, um impacto maior na parte ósseo, do osso e dos ligamentos, ósseo-ligamentar. Então, assim, essa lesão que ela teve uma fratura de processo transverso, uma fratura de 4 vértebras da coluna, se não me engano. Isso mesmo. Isso. E aí, assim, mas foi uma fratura que foi um tratamento conservador, não precisou de cirurgia, enfim. A gente conseguiu evoluir super bem, e ela com uma alimentação saudável também, houve uma osteointegração também, num tempo bem satisfatório. É uma camada de proteção, né? Exatamente, exatamente. Porque acidentes acontecem e podem acontecer. E, assim... realmente... E não só isso, e a recuperação, né? Sim. Porque você vê, qualquer pessoa que é obesa e tem um problema de joelho, que é bem mais simplesinho, e a pessoa tá treinada, tem musculatura, a recuperação dele muito mais rápida do que uma pessoa que tá obesa, tá sedentária, tem uma lesão de joelho e não consegue ter o mesmo grau de recuperação. E eu digo isso no geral, né? Não só numa vamos supor, num tratamento conservador como o meu, mas em qualquer tipo de cirurgia. Eu acredito que o tratamento, vocês que são médicos sabem muito mais do que eu, mas em qualquer tipo de cirurgia, o tratamento ele fica muito mais rápido, muito mais benéfico, muito mais, né, prático em alguém que pratica atividade física, em alguém que tem massa magra de estoque. Eu acho que eu vou até além. Eu vou para qualquer tipo de doença grave. Por exemplo, um paciente que teve, sei lá, um passado muito recente, aí o Covid, ficou muito tempo entubado. Um paciente que tem memória muscular, que ele tem massa magra, que ele tem poupança para passar por um período de estiagem, a recuperação dele é melhor, a capacidade de retomada da respiração espontânea, conseguir sair do tubo, conseguir sair de um respirador, conseguir voltar a deambular, tudo isso ele tem um impacto positivo. Quando você tinha realmente uma qualidade de musculatura magra, esse impacto positivo na reabilitação, na recuperação do paciente, ele é visível, e cada vez mais estudos estão falando a favor dessa evolução e dessa necessidade da preocupação com a massa magra, não com fins estéticos apenas. Óbvio, quer ter fins estéticos também tá tudo bem, não tem problema. Mas, assim, é muito além dos fins estéticos. Acho que nós estamos indo cada vez mais para uma palavra que a gente pode usar aqui, que é sarcopenia. Que a sarcopenia é essa diminuição da massa muscular das pessoas, onde antigamente na medicina a gente via a sarcopenia naquele velhinho que já não conseguia mais se movimentar, e a gente chamava ele de sarcopênico, pessoas que ficavam muito tempo acamadas, esse tipo de coisa, e a gente está estudando cada vez mais uma sarcopenia muito mais precoce. Pessoas que têm um índice de gordura corporal extremamente alto, muitas vezes está ligado a uma baixa dessa musculatura, e a sarcopenia, por exemplo, foi uma das coisas que mais impactou no Covid, né? Pacientes que não eram sarcopênicos tiveram recuperações muito mais rápidas do que pacientes que eram sarcopênicos. Mesmo pessoas magras com baixa quantidade de musculatura. Às vezes você pega uma pessoa que é magrinha, mas ela tem um percentual de gordura extremamente alto, ela é sarcopênica, ela tem pouquíssima massa muscular. Acho que dá para procurar muito tema junto de sarcopenia. Não sei se vocês estão... com certeza. É porque, assim, a visão de sarcopenia era quando o paciente já estava extremamente emagrecido. E agora essa visão de sarcopenia tem ampliado para essa relação de massa gorda e massa magra. Sim. E a necessidade de trabalhar, não apenas com a estética. Você olha a pessoa e fala assim, tá tudo bem, o IMC tá bom, mas nem sempre é só o IMC, né? Exato, sim. E normalmente quando eu faço avaliação física, né, no meu consultório com as minhas pacientes, antes a gente via pessoas acima de 50 anos, né, acima de 60 anos sarcopênicas, o que era aceitável, né? Porque, achava que era por causa da idade. Isso, por causa... Hoje eu pego pacientes com 20 anos de idade que são sarcopênicas, né? Então, antes a gente tinha essa questão de, poxa, é porque é idoso, então, né? Hoje já não.
A gente vê que realmente as pessoas estão deficientes de massa magra, né? E está se caminhando, inclusive, para o estudo da qualidade do músculo, né? Por exemplo, muitas pessoas que chegam no nosso consultório com obesidade e falam assim, eu sou obeso porque eu tenho uma estrutura muito grande, muito avantajada. E eu faço uma comparação, parece... Eu não sei se eu gosto de fazer essa comparação assim ao vivo, mas parece medíocre, mas... sabe aquela comparação de você falar assim, o que é uma picanha de um boi Angus, que você tem aquela gordura toda entremeada, né? Então forma uma picanha bem grandona, e uma picanha de Nelore, que era muito pequenininha, esse tipo de coisa, é quase isso, porque você passa a ter muita gordura dentro do músculo, que faz parecer que esse músculo ele é muito, muito grande, mas ele não tem qualidade muscular dentro dele. Sim. É a carne marmoreada, né? Na verdade, a gordura entremeada nas fibras musculares. A gente consegue perceber isso, inclusive, em estudos de ressonância. Eles fizeram um estudo bem interessante, acho que eu estava vendo com você esses dias, esse estudo de tomografia. Tomografia mostrando que pessoas tinham mais ou menos a mesma estatura, mais ou menos o mesmo peso, mas uma composição corporal muito diferente, com quantidade de gorduras muito diferente em relação à quantidade da musculatura. Sim. Muito interessante. É interessante. E também tem a questão das fibras musculares, né? Tem o tipo de fibra que é trabalhada, a maneira como ela é trabalhada. Por exemplo, o tipo de fibra trabalhado numa pessoa que pratica natação, por exemplo, é diferente de um bodybuilder que pratica musculação, que é diferente de um crossfiteiro, que é diferente de uma bailarina. Então, todos os atletas, né, de todas as áreas têm musculatura, mas, né, as fibras musculares são trabalhadas de formas diferentes. Então, perfeito. O que eu sempre tento entender, falar para as pessoas, para os meus pacientes, é assim, qual que é o teu objetivo com o exercício físico? Então, assim, você é um atleta de alta performance, um atleta já profissional ou semiprofissional de alta performance, aí é o performance. Aí o teu objetivo é performance, o objetivo é finalização, o teu objetivo já não é única e exclusivamente qualidade de vida. Sim. Até porque você vai desgastar mais algumas articulações para ter performance. Sei lá, jogador de futebol, desgasta extremamente joelho, tornozelo, tenista, quadril e coluna. Aquela história, né? O atleta de alta performance, ele não é saudável. Exato, isso que eu ia falar. O atleta de alta performance, ele não tem como obter saúde. Sim. Então, não vejam isso como essencialmente saúde. Sim. Mas aí, se o teu objetivo é qualidade de vida, é saúde, aí sim eu falo da importância da escolha do tipo de atividade física e da segurança do ambiente para você tentar chegar nesse seu objetivo final. Sim. Vamos falar um pouquinho da segurança? Ela tá tentando ser, você tá vendo, né, gente? Que ela tá puxando. Mas vamos, é realmente isso, né? Quando a gente pensa em atividade física, em exercício físico, tem essa diferença, né? De atividade física e exercício físico. Mas quando a gente pensa nos dois, quando a gente tá falando em alta performance, não é saudável. Já começa por aí. Então, quando uma pessoa entra em qualquer tipo de exercício físico, para performar, ela sabe que ela não é saudável. Então, acho que esse é o primeiro nível de consciência. Você sabe que você não pode ser saudável, porque performar, a ponto atlético, vai além do que o seu corpo aguenta. Então, falar hoje, nossa, eu sou atleta, vira ao extremo, né? E tudo que é extremo não é saudável, né? Assim como a sarcopenia, a perda de massa magra não é saudável, né? O ser atleta também não é. Mas, atleta de alta performance. Atleta de alta performance. Atleta de alta performance. Tô falando de atleta de alta performance, gente. Não tô falando de você atletas profissionais. Não tô falando de atletas que competem uma vez no ano e acham que é isso, tá? Não. Então, é isso. Mas, realmente, e o que acho que a população em si, inclusive eu me incluo nisso, é prestar atenção de que a saúde, ela tem que estar presente para que você consiga usufruir o restante da sua vida, né? Porque não adianta nada. Poxa, você treina, você se alimenta bem, aí você cuida da sua casa, você cuida dos seus filhos, você tem a sua profissão e você não tem saúde, que é o inicial, né? Que, inclusive, eu comentei isso com a doutora Tati, né? No nosso tratamento. E ela falou assim, Bruna, tem que ver qual que é a prioridade. Se sua prioridade é performar, ok. Mas você tem que ter a consciência de que isso não é saudável, né? E hoje eu tenho essa consciência. Porque assim, eu falei, ela era uma pessoa que tem todo um canal, tem um canal no Instagram, tem todo
um trabalho envolto nisso, de né? influência, É sim. influencer, ela é vitrine do trabalho dela também, né? Então, assim, falei pra ela, olha, se você fala pra mim, meu objetivo é performar, meu objetivo é ser bodybuilder, meu objetivo é auto performance, eu falo, tá tudo bem, mas você tem que entender o seu objetivo e o custo, o preço que você irá pagar para chegar ao teu objetivo. Se o objetivo é qualidade de vida, se o objetivo é longevidade, aí o caminho da importância da avaliação da segurança, de como fazer o exercício, da execução correta do movimento, que não é só empurrar e fazer, chegar nas 50, nas 100, nos 20. Precisa da consciência corporal. Precisa da consciência corporal. Sim. Se você está executando sem a consciência corporal, sem o exercício estar extremamente bem elaborado, bem executado, o posicionamento do pescoço, lombar, enfim, Padrão de movimento, sim. Padrão de movimento. Eu tenho até um videozinho de uma paciente minha que está no hospital aí, que também, por falta de qualidade, de segurança. Não é só com uma, acontece com muita gente. Não são vozes da minha cabeça que as pessoas se machucam. Mas vamos deixar aqui, o nosso produtor vai passar o vídeo aqui pra gente. Vamos passar o... Oi pessoal, sou a Fernanda Trevisan, eu tenho 39 anos. Sou paciente da doutora Tatiana, praticante de CrossFit há mais ou menos uns 5 anos. Estou internada há 6 dias. Na última quarta-feira eu sofri um acidente no box onde eu treino. Para quem conhece os movimentos, eu estava fazendo um toast to bar e quando eu coloquei o meu corpo em hollow para chutar a barra se quebrou e eu bati na parede atrás de mim, né? Atrás do rack. E acabei com uma fratura em C6 na cervical, com tratamento cirúrgico. Era uma aula mista, com uma turma grande, o box cheio, tudo acontecendo normalmente. Infelizmente eu sofri esse acidente. Cuidem-se. Eu acho que... Eu quero só ressaltar uma coisa aqui da história que eu acho que é importante. Não era uma pessoa iniciante. Ele já era uma pessoa que treinava há 5 anos. Sim. Então vocês imaginam que se uma pessoa que treinava há 5 anos, uma pessoa como a Camille pode se machucar, você imagina as pessoas que estão começando agora e entrando numa onda complicada. É assim, eu acho que a segurança do local tem que ser importantíssima, é uma coisa que tem que ser avaliada. Quando você está executando o movimento, você tem que estar prestando atenção naquilo que você está fazendo. Quando você tem, por exemplo, uma aula em grupo, tem uma coisa muito boa, que é o incentivo. Então, esse incentivo, muitas vezes, faz você ir além, faz você ultrapassar um pouco aquelas barreiras, a preguiça fica um pouquinho de lado. Então, você tem aquele... A motivação, né? Empolgação. É empolgante, sim, né? É empolgante. É empolgante. Sim. Mas aí você tem que entender também que você não pode deixar de lado e a competitividade falar mais alto do que a execução do teu movimento. Então, porque muitas vezes você tá vendo o coleguinha do lado fazendo 200 e você fala, vou fazer também, só vamos embora aqui depois que todo mundo fizer. Então, assim, muitas vezes o limite de um não é o limite de outro. Turmas mistas têm que entender que a testosterona faz diferença no exercício, faz diferença na explosão muscular, faz diferença na força física, faz diferença, sim, no endurance, né, na capacidade. Existem mulheres que têm uma performance maravilhosa, mas elas treinaram muito tempo para chegar. E muitas vezes você tem que entender que existem diferenças de um atleta iniciante, de um mediano para o final, e que essa segurança do ambiente, você prestar atenção no aparelho que você está executando no momento, se está falhando, se está diferente. Então, assim, porque o aparelho... De verdade, ele tá fazendo, ele não quebrou de uma hora para outra. Ele começa, ele não soltou. Ele dá sinais, né? Ele dá sinais. Sim. Então, assim, essa questão de você prestar atenção na segurança. Muitas vezes eu já operei um outro paciente que ele estava fazendo abdominal invertido com
segurando os joelhos na barra, né? E aí ele foi até a falha, mas a falha do joelho, caiu de cabeça no chão, uma fratura cervical. Então, assim, a falha é uma falha da execução correta do movimento. A falha não é depois que segura, né? Uma falha segura, não é depois que a barra caiu na cabeça. Que você vai falhar. E eu sempre falo que tem 3 pontos, assim, muito importantes. E é engraçado até, né? Porque eu falo isso para as minhas alunas e eu própria fazer esse limite. Mas sempre falo, primeiro, segurança. E quando eu falo segurança, eu não tô falando, eu tô segura de que eu consigo fazer. Ok, às vezes o seu corpo consegue fazer. O seu corpo aguenta. Mas o equipamento que você tá utilizando, não. O material que você está utilizando, não. Então, tem que ter segurança. Segundo, limite. Então, qual que é o limite? O limite, eu consigo ultrapassar o limite? Ok. Vai ter segurança? Não. Então, já tá errado. Né? E o terceiro é ter padrão. E quando eu falo padrão, eu estou falando em padrão de movimento, em padrão de acompanhamento, em padrão para que você não se lesione. Né? Então, se falta um desses 3 itens, se falta segurança, ou se falta limite, ou se falta padrão de movimento, tá errado. Né? Então, às vezes a pessoa fala, não, mas eu sei fazer. Ok, então você tem padrão de movimento, ótimo. mas não sei se o meu corpo aguenta, então não vai faltar. Tá faltando limite. Então, você tem que saber colocar esse limite. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, porque a modalidade X, Y, Z machuca. Não, não é a modalidade. É você que se auto-machuca, né? Porque você não tem o limite, ou você não tem o padrão de movimento, ou não tem segurança no local para você realizar o movimento. Coloca uma carga além do que aguenta. Faz mais repetições, porque o amiguinho tá fazendo, porque você quer se autodesafiar, né? Então, acho que tem vários fatores que, para frisar realmente que não é a modalidade, a gente que se autolesiona, né? Perfeito. E agora, deixa eu... Existem alguns exercícios que têm maior frequência... Maior probabilidade. Sim, alguns esportes têm maior probabilidade de lesionar. A gente brinca sempre do pessoal do futebol, da pelada de final de semana, que não tem musculatura e vai fazer musculatura com torção. Enfim, sempre tem algumas modalidades que executadas tem um maior risco. São os maiores movimentos que são com mais agilidade, né? Os que tem mais pancada, que tem mais contato físico, que tem mais movimentos de impacto. A maior parte desses movimentos que precisam ser feitos de forma ágil, de forma rápida, né? Não dá tempo de pensar. Mas você sabe que eu vejo a maior parte dos jogadores de futebol, eu mesmo lesei o joelho quando eu tava... É cansaço. É você não saber parar. Sim. O músculo, quando ele fica cansado, ele não consegue executar. Eu lesei o meu joelho girando uma bola no campo sem ninguém encostar em mim. Caí igual um Zé Ruela no chão com o joelho torcido. Sem nada, sem nada. Não foi um impacto, não foi nada. Foi o quê? Cansaço. Estava ali jogando já fazia mais de 1 hora. Foi uma semana que a gente só não fez nada, estava só jogando e foi assim que lesou. Eu acho que a maior parte das lesões vem de cansaço físico. A execução errada vem do cansaço. E pra quem não sabe, a Camille, ela tava gripada, né? E o gripe soltou, tava já um gripe já velhinho, bem surrado, bem usado. Sabe aquele aparato que você fala assim, não, vou jogar fora, que você tem um apego pelo suor que tá nele? Sabe? Sabe aquele apego que você tem? É tipo isso, né? Então, tava utilizando e aí foi o equipamento, né? Falhou, não me recordo se rasgou, se abriu, se caiu, enfim. Mas teve essa falha realmente, e eu tava realizando um movimento muito rápido, né? Eu tava performando, tava pré-competição, estava me preparando para um campeonato, né? E aí teve essa questão que realmente aconteceu, infelizmente, né? Então deixa eu engatar aqui um pouquinho de polêmica, podemos? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de polêmicas. Eu queria começar com polêmica sobre... Hoje em dia tem muita gente fazendo aula online, cujo treinador está online. Você vê isso bem? Positivo. Você vê isso de maneira negativa? Você acha que isso está sendo banalizado? Como você enxerga isso no nosso meio hoje? Depende. Vamos lá. Primeiro ponto. Era pra ser polêmico, não era pra você botar um depende. Não, depende. Eu acho positivo porque eu vejo que qualquer atividade é melhor do que não fazer nada. Perfeito. Qualquer atividade é melhor do que o sedentarismo, certo? Então, poxa, eu só consigo treinar em casa. Ok, melhor do que você ficar parada, deitada numa cama com a bunda no sofá. Concordamos em gênero, número e grau. Mas eu só consigo fazer uma caminhada. Perfeito. Se é a caminhada que você consegue fazer, faça a caminhada. Melhor do que você não fazer nada. Mas eu só consigo treinar online porque eu não tenho dinheiro para pagar personal presencial, não tenho tempo, não tenho carro, não consigo me locomover, eu tenho filhos. Ok, é o melhor que você pode fazer? Ótimo. Porém, entretanto, todavia, depende muito do profissional.
Depende muito da maneira como você faz isso. Então, poxa, tem um personal que ele te acompanha individualmente, ele consegue ver os ângulos em que você tá fazendo, ele consegue te autocorrigir, né? Ele consegue falar, olha, estufa peitoral, né? Deixa a costa arqueada, olha pra frente. Cervical, posicionamento. Então, se ele tem esse controle, ok, válido. Agora, se é uma aula que ele não está te vendo e você depende do seu autocontrole, aí vai de você, né? Será que eu tenho consciência corporal? Porque tem muita gente que pega, né? Porque, por exemplo, tem muito treinador que passa um treino... E você se vira. Pra fazer. Sim. A pessoa tem que ter muita consciência corporal para poder conseguir executar de maneira correta. A gente volta pro padrão de movimento. Então, eu acho que vai muito da consciência da galera, né? Poxa, será que eu tenho consciência para poder fazer isso? Será que eu consigo, né? Será que eu tenho esse padrão de movimento? Posso botar mais uma pimenta nessa história? Por exemplo, eu vi nos últimos 2 anos que eu tenho acompanhado muita execução de exercícios, principalmente em musculação. E eu assistindo vídeo daqui, Instagram e tal, existe inclusive entre muitos profissionais divergência de como executar certos movimentos. Sim. Então, como fica uma pessoa que está lá ligando no YouTube e fala assim, aula para tal coisa, e cada hora aparece um falando, olha, você tem que estar para cima, tem que estar para baixo, tem que estar o ângulo assim, tem que estar o ângulo assado. Como fica a cabeça dessas pessoas? Primeiro, gente, vamos lá. Profissional, tá? Eu falo isso por quê? Porque o que mais tem hoje é coach, que não é graduado em nada, né? Foi lá falar, não, eu sou coach, se auto-intitula. E segundo, profissional mesmo, né? Não é uma pessoa que fez 2 faculdades para poder passar a dieta pro aluno dela. Exato. Então eu falo assim, gente, eu sou blogueira. Ah, eu falo pra caramba, eu sou blogueira. Ah, adoro gravar history, adoro gravar conteúdo, amo. Mas eu sou profissional também. Eu estudei para poder falar o que eu falo e continuo estudando para poder fazer o que eu faço. Então, assim, se você... Qual que é a fonte? A mesma coisa de falar assim, fulano de tal disse tal coisa. Ok, de onde? Qual que é a fonte? Qual que é o artigo trabalho? científico? Qual que é o N? Qual que é o P? Eu pesquisei no Google. Cara, Google não é porque parâmetro. Hoje em dia, por exemplo, tem muita gente que vai na academia, se autofilme e posta o tempo inteiro. Então, é isso que eu tô falando, profissional. Então, se você está procurando uma blogueira que passou um treino XYZ, aí o erro é seu. Porque você tá procurando na fonte errada. Então, cadê o CREF dessa blogueira, né? Vou pegar uma dieta com uma amiga. Cadê o CRM da amiga? Né? Então, eu vou operar com uma médica. Cadê o CRM da médica? Né? Então, assim, se você está operando com um médico que você não conhece, o erro é seu. Né? Porque você não está procurando na fonte certa. Você não está procurando um profissional correto. Então, eu acho que o erro é muito nosso também, né? Essa autorresponsabilidade de falar assim, não, eu preciso de alguém que me acompanhe corretamente e que seja profissional. Né? Qual que é a formação, né? Exato. Então, vamos continuar. Meus pacientes são muitos pacientes de obesidade e que vão fazer cirurgia de obesidade. Fez a cirurgia de obesidade. Para onde ele vai? Musculação? CrossFit? Calistenia? Para onde esse cara deve ir? Ele vai para qualquer lugar onde ele se mantém ativo. Qual ele é só melhor, não pode... Na sua opinião. Na minha opinião... Se chegasse para você, então, aqui agora, fiz cirurgia bariátrica, o que eu faço? Aquilo que você consiga ter constância. Porque, por exemplo, se é um paciente que ele odeia musculação, ele foi lá, ele fez bariátrica, ele odeia musculação, ele fala, nossa, eu acho chato, eu não tenho constância, eu não gosto de acompanhamento. Esse cara vai pra musculação? Ele vai. A maior parte deles olha pra tua cara e fala assim, eu não gosto de nada. E aí eu viro pra eles e falo assim, você tem que ir atrás de resultado. A gente trabalha por causa de resultado. Sim. Mas se eu deixar a maior parte dos meus pacientes me perguntar assim, do que você gosta? Eu não gosto de nada, doutor. Eu não gosto de nada. Então, assim, a gente tem 2 opções. Eu acho que a gente tem 2 opções. Eu, como neurocirurgiã, eu já vou um pouquinho diferente de vocês. Eu, como neurocirurgiã, o que eu penso? Eu penso que, na verdade, a evolução nossa, você primeiro tem que ter core, primeiro tem que ter grupo eretor da coluna, para depois você ter musculatura apendicular. Então, criança primeiro sustenta a cabeça, depois senta, para depois caminhar. Então, assim, a gente tem que ter uma evolução. Então, assim, primeiro eu peço para que ele evolua o core, muitas vezes vou indo para exercícios básicos, como RPG, posições de rã deitada, rã no ar, bailarina, etc.,
depois evolui aí com o Pilates para ir fazer um exercício funcional, academia, porque tem que ganhar músculo. Exercícios na água eu acho fantásticos para a coluna, são muito bons, natação, hidroginástica, enfim. E muitas vezes, quando você oferece ao paciente uma gama onde ele vai construindo essa musculatura, onde ele vai construindo uma consciência corporal, melhora a rotação anteriorizada da cintura escapular, melhora a posição do cervical, diminui a dor na coluna, melhora a posição de sentar, fica até a roupa até assenta melhor, porque a postura fica melhor. A postura fica melhor, sim. Então, assim, e às vezes ele vai começar, olha, eu gostei mais disso, olha, eu não gosto do RPG, mas eu sinto que eu fazer RPG pelo menos a cada 15 dias me ajuda a manter a postura. Aí complementa com a natação. Eu gosto muito de exercícios complementares. Sim. Eu acho que atividades diferentes vão gerar grupos musculares diferentes, menor impacto nas articulações e uma maior sobrevida delas. E eu acho também que depende do perfil do paciente. Tem paciente, por exemplo, que saiu lá da bariátrica, ok. Tem paciente que você fala, esse cara, se eu mandar ele correr, ele não vai. Se eu mandar ele caminhar, ele não vai. Se eu mandar ele pra musculação, ele não vai. Se eu mandar ele pra natação, ele não vai. Tem esse perfil. Então, você fala assim, cara, faz o que você gosta. Que pelo menos você faz. E tem o perfil do paciente que você tem que falar pra ele, olha, você tem que ter disciplina, você tem que ir atrás de resultado, então você vai fazer musculação, ponto final. Então, respondendo a sua pergunta, eu mandaria esse paciente para a musculação. Mais seguro, mais, vai ter ganho de força. Eu acho que a palavra é essa, segurança. Isso. Eu acho que... Então, depende do perfil do paciente. Agora, se é um paciente que ele não pisa dentro de uma academia, eu não vou mandar esse cara para musculação. Porque ele não vai. Eu vou. Não tem problema, mando eu. Então, tô eu aqui eu mando todos eles. Mando. Deu 30 dias de cirurgia, eu falo, é academia. É academia, se vira. E se você não consegue vir na academia, vá fazer flexão de braço em casa. Vai treinar. Mas vai fazer exercício para melhorar a massa muscular. Sim, não tem outra pode opção. esquecer, se você não manda, mando eu. Então, a pergunta que você tem que se fazer é, quando ele chegar lá, o que eu vou fazer? E para você, quando chega um super obeso para você antes de, por exemplo, de qualquer terapia? O Leandro já chegou aqui no pós-bariátrica. E para chegar para você, assim, um paciente muito obeso antes de bariátrica, qual que é a sua experiência pessoal de resultados? Primeiro que eu não gosto, né? Opa. Posso ser polêmica? Então tudo Pode. bem. Não gosto de atender obesos. Pronto, Gente, falei. família. Não gosto. Por que que você não vou explicar. gosta? Vamos lá. Primeiro, a questão de obesidade nos dias de hoje tá tendo muito mimimi, né? Tem a galera da autoaceitação, tem a galera que fala que não é doença, tem a galera que fala que tá ok, se é assim. Então, eu acho que não depende só de um único profissional ou de 2 profissionais em um, que é o meu caso. Depende, primeiro, você tem que ter a consciência. E a maior parte das pessoas que chegam até mim com obesidade hoje não tem essa consciência de que ela precisa fazer o que tem que ser feito independente. Ah, mas eu não gosto de me alimentar bem. Vai ter. Ah, mas eu não... Vai ter. Porque você chegou em um nível onde não tem mais conversa, não tem mais negociação. Então, a gente já parte desse princípio. Já tá no nível onde você tem um Não prejuízo tem de saúde, né? De diabetes, pressão alta, não problemas tem como articulares. Sim. Então, já parte desse princípio. Segundo, não depende de um único profissional. Então, assim, por mais que ele faça dieta, por mais que ele treine, por mais que ele emagreça, né? Eu mandaria, óbvio, ele treinar na musculação, eu mandaria ele pra natação, eu mandaria ele pro crossfit, que seja, pra ele se manter ativo, pra que ele gaste calorias, pra que ele perca peso. Mas, porém, entretanto, todavia, não tô falando que eu não gosto de obesos, tô falando que eu não gosto de tratar obesos por conta disso. Porque precisa de um acompanhamento psicológico, precisa de um acompanhamento psiquiátrico, precisa de um acompanhamento nutricional, precisa de um acompanhamento de profissional de educação física, precisa de um acompanhamento da medicina. Então, assim, eu não gosto de tratar sozinha. Entendi. Entende? E eu vou puxar pro meu lado. Vocês sabem que menos de 10% dos pacientes que são obesos saem da obesidade sem a cirurgia bariátrica hoje em dia, né? Então, tem uma chance de sair, mas a estatística tá contra o paciente. O paciente que tá obeso, a chance dele é inferior a 10% de perder e manter, porque o problema maior da história é manter. E digo mais, porque manter, a pessoa, ela até emagrece, né? Ela emagrece, aí ela foi lá e perdeu 50 quilos. Sim. Aí quando ela volta, ela recupera 100. Mas você sabe qual que é o maior, maior prejuízo que eu vejo desse tipo de paciente?
é que no primeiro mês muitas vezes eles dão uma leve corrigida na dieta, tipo, tirei a Coca-Cola, comecei a fazer uma caminhada, na verdade ele desincha no primeiro mês, e ele vê como um impacto na balança, então ele perdeu ali 6 quilos, 7 quilos, 8 quilos, e ele vai para um segundo mês onde aquele inchaço já está fora do corpo dele, a perna dele já não está mais tão inchada, ele vai para o segundo mês para perder 2 quilos e ele acha que aquilo não fez diferença. Gente, sim. Fez uma baita diferença. Inclusive mais do que o início. Mais do que o primeiro mês. Sim, porque mas foi ele gordura, não foi... consegue enxergar e ele para. E ele se frustra. Mas e o nosso cérebro também trabalha contra, né? O nosso cérebro, ele tende a ficar na zona de conforto. Sim. Então, se eu tenho aqui uma consciência corporal de ter, sei lá, 60 quilos, de ter 70 quilos, de ter 80 quilos, o teu corpo, essa memória, ele tende a voltar a ter esse peso. Então, assim, é muito difícil para o cérebro entender que você não está passando por um período de privação. Você não está passando por um período de escassez de comida, que isso é para o seu benefício. Né? Você sabe que eu coloco para muito paciente uma analogia que eu gosto bastante, que assim, no final das contas, o nosso corpo humano, ele engorda como fonte de preservação. Ele tá guardando... Estoque de energia. Estocando, né? Porque se a gente olhar a história da humanidade, nós somos Homo sapiens há 250 mil anos, e, gente, até 1800, a gente... Nem todo mundo que queria comer 3 refeições ao dia conseguia. Sim. Então, a gente sempre engordou para o inverno, sempre engordou, emagreceu e controlava isso, né? Nós temos hoje uma dieta moderna que banalizou o problema. Mas para o nosso corpo, célula de gordura é como depósito no banco. Se você um dia teve 10 mil reais guardado no banco e você gastou, você vai voltar a tentar ter 10 mil reais. Por isso que a memória é de estoque. Muitas vezes esse estoque de energia, da formação do adipócito, esse tipo de coisa. E digo mais, inclusive, não só a gordura em si, mas a musculatura também tem memória. Mesma coisa. Então, assim, para uma pessoa que parou de treinar, para ela recuperar a musculatura, é muito mais fácil do que uma pessoa que nunca treinou. Que ela vai começar a treinar e falar, poxa, por que é mais difícil? Inclusive, eu estava conversando com a psicóloga aqui, nas semanas anteriores, falando de que hoje nós estamos recebendo no consultório uma geração de pacientes que está falando assim, doutor, eu sempre fui gordinho. Eu vim da adolescência, eu vim da infância gordinho, enquanto alguns anos atrás, a gente recebia o quê? Aí eu era magro, aí eu comecei a trabalhar, uma mulher que engravidou, aí eu engordei depois de um tempo, então ele tinha memória, tem memória muscular, ele tem memória de como é ser magro, de um monte de coisas, e aqui tem um trabalho psicológico muito importante. Mas isso também está muito ligado à mudança de dieta. Hoje, inclusive, entre a população mais carente, na verdade, às vezes a pessoa ela não tem acesso a uma alimentação de qualidade, então a alimentação que ela tem acesso é uma alimentação ultraprocessada, altamente calórica, quer dizer, macarrão... Carboidrato, de maneira geral. Carboidrato é barato, é mais fácil. O acesso é mais simples. Tem até um certo apego emocional, né? Porque recompensa. Acho que aqui, basicamente no Brasil, não vou falar Brasil, vamos falar São Paulo, é difícil arrumar alguém que não tenha um prato de macarrão de família, né? Um jeito de fazer macarrão, seja com salsicha, né? Molho de tomate, salsicha, que minha mãe fazia, esse tipo de coisa, é um apego emocional. Sim. E digo mais, a pessoa que chega a falar assim, poxa, eu sempre fui acima do peso, né? Quando eu era criança, já era gordinha. Ok, então você sempre comeu. Mas na minha casa sempre... Nunca aprendeu a ter regra, Nunca aprendeu a ter regra. Então, assim, isso já vem de antes, já vem dos hábitos alimentares dos seus pais, que já vem dos hábitos alimentares dos seus avós, e assim em diante. Então, assim, você sempre aprendeu a comer errado. Então, não é que você sempre foi acima do peso. Você sempre foi acima do peso por conta de que os hábitos alimentares da sua casa sempre foram ruins. E muitas vezes existe o paciente que ele tá acima do peso, ele é um obeso e é desnutrido. Sim. Tem uma desnutrição. Sim, então tanto aqui, muitas vezes a gente chega lá olhando as vitaminas dos pacientes, estão baixas. A gente consegue ver isso. E são sarcopênicos, como nós falamos. Tem graus de massa muscular extremamente mais baixos do que ele deveria ter. Esses índices de conseguir emagrecer, acho que do super obeso é 0,07%, né? Do super obeso. 0,7%. A chance é mínima dele conseguir hoje sem a bariátrica, né? Então, a bariátrica hoje, ela vem aí não como uma mágica, mas
como uma ferramenta extremamente facilitadora, interessante, né, para essa mudança. Mas o que eu falo sempre é mudança de comportamento, né? Sim, porque mesmo com a bariátrica, se não mudar o comportamento, volta a engordar. Você sabe que eu falo para todo mundo, vou falar aqui para você, porque eu acho que você não sabe. Eu faço uma pergunta para todo paciente que entra no consultório e fala assim: o que é balança média? Você já pensou nisso? Aí o paciente fala, peso? Falando, não, balança não mede peso, balança mede hábitos de vida. Ela mede tudo que você leva para cima dela. O peso é a resultante que você vê em cima. E muitas pessoas, eu não gosto de subir uma balança. Você não gosta, não. Você sabe que você está errado, por isso você não quer subir. Você não gosta do resultado que ela te traz. Você não gosta do que ela te mostra. Porque você já sabe que você está errado com a história. Sim. Por isso você não quer evitar de subir aí em cima, porque você já sabe que a coisa não está andando para o seu lado. E acontece muito também no meu consultório, as pessoas falam assim, porque elas vêm com metas, né? Eu quero perder 3 quilos em 2 semanas, porque eu vou ter uma viagem. Uma festa. Vou ter uma festa. Tem que caber no vestido. Final de ano, entendeu? E eu falo assim, gente, poxa, para pensar. Você teve hábitos ruins a vida inteira, né? Você fala assim, não, mas eu tirei o carboidrato. Tá, mas você toma sorvete à meia-noite, né? E aí você fala assim, poxa, então foi uma construção. Então tudo é uma construção. Da mesma forma que a gente tem que construir musculatura, que isso é demorado, ao mesmo tempo essa construção de massa gorda também é construída, né? E a pessoa quer retirar isso de uma forma, né, abrupta. Do dia pra noite. Não vai acontecer. Com treino e alimentação, não. Né? A não ser que seja algo muito restrito e como que não... uma cirurgia. Exato. E me fala uma coisa. Se você tivesse que colocar em percentual, e aqui serve exclusivamente a sua opinião, já que você fez as 2 faculdades, dieta, atividade física, qual é mais difícil de manter? Mais difícil? Dieta. Disciplina na dieta ou disciplina na atividade física? Mais difícil de manter, dieta. E o que traz mais resultado, dieta. Por quê? Por quê? Vamos lá. Mais difícil de manter porque dieta exige organização. E hoje a gente tá vivendo uma época que ninguém tem tempo pra nada, não é? Você fala assim, poxa, treininho, vou lá rapidinho, 1 hora, vou lá, treino 30 minutinhos, fiz uma caminhada, ok. A pessoa consegue encaixar. Agora, pra você fazer dieta, você tem que se programar. Porque é muito complicado você falar assim, poxa, eu vou no restaurante, tem alimentação saudável? Tem opções saudáveis? Tem. Mas não é tão legal, você fala, poxa, né? Não... Tem um problema social, né? Exato. Que é com quem você vai. E emocional, né? Eu acho que sozinho você até faz, o duro é quando você vai com o seu amigo, né? Exato. Então, tem a questão social, né? Porque dieta não é só, vou me alimentar, é social. Né? Você vai pra uma festa, pra um aniversário de criança, você não vai comer um brigadeiro? Eu como. Não é só isso. Entendeu? Você imagina então tem uma que questão... você chama as pessoas pra ir na tua casa. Você não falou, vamos almoçar lá em casa, eu tenho uma rúcula. Maravilhosa. Com alface que eu Eu chamo as amigas pra comer rúcula com alface. Não eu só a chamo rúcula também. com alface. Não Eu chamo só também, eles não vão, alface. mas eu chamo. Tá certo. Então, assim, tem a questão social, tem a questão psicológica, tem a questão familiar, né, de onde você mora. Então, é muito mais difícil você seguir dieta do que você fazer treino. Porque treino é simples. Você saiu de lá do seu serviço, você pega a sua bolsinha, chegou na academia, se trocou, fez meia hora de cardio e foi embora. Agora, pra fazer dieta, você tem que fazer marmita, você tem que preparar, aí você tem que fazer contagem calórica, você tem que pesar lá na balancinha, ou então você tem que saber a quantidade certa, você tem que passar com uma nutricionista, porque você não sabe o quanto que você tem que comer, o que é que você tem que comer. Então, é muito mais difícil pra você manter dieta do que você treinar, óbvio. Com certeza. E a dieta dá mais resultado do que o treino. A dieta é a base, né? Então, assim, eles são tão importantes quanto, porém a dieta é a base. Tanto que tem gente que treina há anos, fala assim, nossa, eu treino há anos, não tenho resultado. Óbvio, primeiro, você treina fofo. E segundo, você não se alimenta corretamente. Vai ter resultado como? E você estava falando de treinar fofo, né? A Tati falou um pouco aqui. Exercício que dá resultado é de moderado pra cima, né? Sim. Moderado e Mas quando eu falo de treino fofo... não. Treino fofo, gente, é aquela coisa, você vai pra academia, você parece que não foi, né? Aquela coisa, poxa, você tá na sua zona de conforto, pronto. Fica borboletando. Eu acho que é borboletar, é pegar pezinho de 2 kg e borboletar lá. Assim. Aí a pessoa fala assim, né? Nossa, musculação é chato. Claro! Você não tá se desafiando, você não tá fazendo... E você não vai ver resultado. Você não vai ver resultado, Eu acho óbvio. que nós somos muito ligados a resultado. Se você não conseguir ir lá e olhar pro teu resultado, tanto é que
Parece que não, mas as academias cada vez mais têm espelho. Para Sim. quê? Para você ver o resultado. E se você não vê resultado, você desiste. E ver a execução do movimento, para Também. ver a posição do Perfeito, pescoço, mas- a posição da lombar, a Mas você contratura vai do ver tudo isso, você abdômen. vê resultado. Se você não Exato. achar resultado, você não vai fazer nada. Você É, não vai é que atrás. resultado é muito... É motivacional, né, motivacional, gente? Não claro. existe... Olha, uma curiosidade. Não existe nada que me atraia mais pacientes e mais alunas do que resultado. Sem dúvida. Eu posso falar assim, gente, treinem porque é maravilhoso, façam dieta por conta da saúde, ganhem massa muscular porque, nossa, é proteção. Não vende. O que vende é resultado. Sim. Porque as pessoas estão atrás de resultado, né? Não tem nada que venda mais do que antes e depois. Porque aí você fala assim, poxa, se fulano de tal consegue, então será que eu consigo também? Aí você entra naquela onda de, então vou me desafiar. Fica visual. Fica visual, né? Então, poxa, se fulano de tal conseguiu, então vou começar a fazer academia. Vou começar a fazer dieta. Até porque a academia é trabalho. Fazer dieta dá trabalho, Sim. né? Fazer toda essa... Dá trabalho, isso gera... Tudo que gerar trabalho no ser humano, se você não tiver algum grau de recompensa, de retorno, você para. Sim, Ninguém trabalha de graça. sim. Ninguém faz de graça. A Todo questão é mundo ter a faz. constância pro trabalho, Sim. né? É, porque até quando você Disciplina, tá fazendo né? de graça, você tem uma recompensa que seja emocional, que seja uma recompensa tipo, vou fazer isso aqui Mas então, sem, mas não existe- sem interesse financeiro, mas Não, você tem um interesse... Nós não estamos falando de interesse financeiro, é recompensa. Recompensa. Se a sua recompensa É é alegria, emocional, é alegria, não ver o importa. sorriso. Não importa. É, tanto que tem gente Existe que treina por questão recompensa. emocional, né? Nem questão Existe estética. recompensa, Sim. acabou. Não tem problema. Você pode treinar e falar, graças ao meu treino, eu tomo um comprimido a menos. Perfeitamente. Isso é uma recompensa. Existe algo ali para você pegar. Ser Eu consigo palpável. brincar com meu neto no jardim. Eu Sim, consigo né? pegá-lo no colo Sem sem dúvida. sentir dor. Eu Sem consigo, dúvida. né, dormir com uma noite tranquila, né? Hoje em dia as pessoas sofrem de Aliás, insônia. exato. Sim. Então, E assim, você sabe que a obesidade ela é ruim, né? Porque você vai ficando gordinho, aí você vai... Uma das primeiras coisas que acontece é uma dificuldade para dormir. Pra dormir. Aí você não consegue dormir, você se amarra em comer comidas altamente energéticas e aquilo vai rolando de uma maneira... Vira um ciclo, né? ciclo vicioso. Vira uma bola de neve, né? A pessoa, aí ela começa a criar hábitos de se alimentar de madrugada por conta da insônia. E aí ela Pra tentar começa... comer e dormir. Exatamente. Aí ela começa a acordar cansada porque ela já não dormiu bem. Sim. Então aí ela Descontar. começa a descontar durante o dia porque ela tá cansada. Então ela tem que, né, tomar 50 mil cafés com açúcar pra ela conseguir ficar ligada. Então é um ciclo, né? Uma bola de neve. Então uma coisa sempre leva a outra. Mas vamos voltar aqui porque para mim não ficou claro. Tá, então vamos lá. Vou ser Paciente direta porque eu falo fez demais. uma cirurgia de obesidade. Qual o exercício que ele deveria fazer? Você falou, o que ele gosta. Musculação. Musculação. Você acha que o que traz o melhor resultado para ele é a musculação? Sim. E essa história de só fazer aeróbicos? Como você vê isso? Tem um estudo, é interessante falar isso, porque tem um estudo que ele compara pacientes sobrepeso, não obesos, mas pacientes sobrepeso, que separaram grupos, né? Um grupo que fez só aeróbico, um grupo que fez aeróbico e musculação e um grupo que fez só musculação. O que teve mais resultado foi o grupo que mesclou a musculação com o aeróbico. Ou seja, o que traz mais resultado é os dois. Perfeito. Então, eu não vou mandar um aluno, né, pós uma bariátrica, falar assim, vai lá pra musculação, faz 1 hora. Não, você tem 1 hora disponível, então faça 40 minutos de musculação e 20 minutos de aeróbico. Então, a mesclagem dos dois é o mais benéfico. Antes ou depois? O que faz primeiro? Musculação ou aeróbico? Em processo de emagrecimento, cardio antes. Em processo de ganho de massa magra, cardio depois. Porque quando você vai treinar musculação, você tem que ter energia de estoque. Todas as vezes que você vai treinar musculação e você faz cardio antes, você já liberou, já gastou um pouquinho dessa energia pro cardio. Então, quando você vai treinar musculação, você não consegue treinar na intensidade que você deveria treinar para estocar massa magra. Aí nós estamos falando do fofo ou não fofo, né? Exato, Não sim. pode ser fofo. Não, tô falando de um Fofo. treino de musculação sério. Não tô falando de um treino fofo. Exato. E aquela história de que os primeiros exercícios que você faz na musculação, você vai ter uma maior performance, um maior ganho de massa, então você deveria focar nos primeiros. Tem, porque você vai perdendo energia, né? Então, vamos supor, o primeiro exercício tem que ser um exercício, um exercício mais difícil.
Por quê? Vamos supor que tem o agachamento búlgaro, né? Tô falando por experiência. Agachamento búlgaro é um exercício que a maioria das pessoas tem muita dificuldade de realizar. Porque tem que ter equilíbrio, tem que ter, né, força. Consciência corporal, posição cervical. É um movimento difícil de ser realizado. Manter a cintura escapular no lugar, então, contração abdominal. Um agachamento búlgaro para uma aluna fazer, depois ela fazer 50 mil agachamentos... Não faz. Não faz. Ou faz errado. Ou faz errado, se lesiona e a culpa é minha. Porque eu periodizei de forma incorreta. Então, sim, os movimentos mais difíceis de serem feitos têm que ser feitos no início. Cargas mais altas, início. Então, eu sempre deixo o treino de resistência, né, com repetições mais altas pro final. Por quê? Porque ela não tem que utilizar tanta carga, então a possibilidade dela se machucar é menor. Então, eu preservo um pouquinho mais o ligamento dessa aluna, eu preservo um pouquinho mais a musculatura dessa aluna, e ela vai fadigar da mesma forma, porque tem dois tipos de estímulos, o mecânico e o metabólico. Então, o mecânico, a princípio, no começo do treino, metabólico no final do treino. Questão de calistenia, que hoje se fala cada vez mais. O que você enxerga como a calistenia? Bom, mais ou menos, ruim? Eu acho Onde sensacional. você vê a calistenia? Eu acho sensacional. Porque assim, a calistenia ela é feita com o próprio peso corporal. Então a gente não trabalha com uma carga mecânica extra, né? Então a gente não trabalha com sobrepeso. Então não é uma pessoa que vai lá na academia, ela vai colocar 50 quilos que ela não aguenta. Então, ou ela aguenta sustentar o próprio corpo, ou ela não aguenta. E sustentar o próprio corpo é o mínimo que você deveria fazer, né? Então assim, eu acho a calistenia sensacional. Não conheço a fundo, nunca pratiquei, então não posso, né, opinar, falar, nossa, é legal, não sei se é legal ou não, mas eu acho que essa base dela, né, de sustentar o próprio corpo, de ter esse ganho de musculatura através de movimentos com o próprio peso corporal é sensacional. Então dá resultado. Então, com por certeza. exemplo, pessoas que estão em casa e não têm acesso a esse tipo de coisa. Com certeza. Que eu diga-se de passagem, tem muitos pacientes assim, podem fazer exercícios com o próprio peso e ter um resultado desde que tenha consciência corporal. Exato. Cara, na cervical, lombar... Eu vou falar uma coisa. Para quem não sabe, tem um exercício que chama burp. Eu não sei se ele vem mais do CrossFit ou desse pessoal da calistenia, de onde ele vem. Eu não sei nem para quem inventaram isso. Mas eu vou falar uma coisa para você. Me falaram que era o exercício mais completo que alguém poderia fazer em casa. Eu não tenho nada para fazer. Aprende a fazer um negócio chamado burp, que é deitar, basicamente levantar e eu não sei se tem que dar o saltinho, não, mas tem um saltinho, então levantar e dar um saltinho. É um negócio disso que é o exercício mais completo. Você concorda, discorda, recorda? Concordo, porque assim, o burp ele trabalha tudo. O burp é do mal. Ele é do mal. Não, isso eu não sei pra que inventaram. O cara que inventou, que se chama burp, não sei pra que ele é do mal. Aquele cara, ele é do mal. Mas assim, concordo que ele é um exercício excelente porque ele trabalha tudo, primeiramente. Ele trabalha várias capacidades físicas, né? Então você tem que ter resistência muscular, você tem que ter força pra fazer uma flexão e colocar o seu peitoral no chão. Você tem que ter, você faz movimento de impacto, ele trabalha a aptidão cardiorrespiratória, você faz um agachamento pra chegar mais próximo do chão. Então ele é um exercício completo. Então, assim, por mais que eu não goste, o burp é um exercício maravilhoso, né? Assim como o agachamento, que para membros inferiores é maravilhoso, né? Trabalha glúteo, trabalha perna, trabalha posterior de coxa. Então, assim como a flexão também para superiores, assim como a barra fixa, que são movimentos, inclusive, muito trabalhados na calistenia, né? E puxando o gancho de volta, na pandemia, né? Quando as academias fecharam, quando a gente não podia, o que a gente fazia? Treinava em casa. E tivemos resultados incríveis, né? E não só em questão psicológica, mas em questão física mesmo. Quem deixou de fazer exercício físico foi uma epidemia de problemas osteoarticulares, problemas de coluna, problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, aumento de ansiedade, depressão, transtornos obsessivos compulsivos, hérnia de disco. Então, assim, foi uma epidemia e declínio cognitivo dos idosos. Sim. A grande epidemia foi realmente esse impacto na população geral, porque pegou de crianças a idosos. Eu quero falar uma coisa mais com vocês, antes que a gente acabe com tudo isso, mas vamos falar, tem muita coisa. Tem muito paciente que chega num consultório com obesidade e ele fala assim, sabe o que é? É que eu passei num ortopedista e ele me proibiu de fazer atividades físicas. Eu estou proibido, seja porque eu tenho um problema de coluna, seja porque eu tenho um problema no joelho, estou proibido de fazer atividade física. E eu falo pra ele assim... Troca de ortopedista.
Eu falo assim, não é que você está proibido, você está proibido de fazer qualquer exercício. Você precisa apenas ser muito bem orientado. Isso é uma verdade? Você já falou troca de ortopedista, mas e aí? Como fica esse tipo de colocação? Porque assim, eu acho, muitas vezes, que isso é se esconder, sabe? Tipo, tudo que eu assim, precisava para não fazer foi alguém falar para mim que eu não podia. Deixa eu defender então, aqui, tá, peraí. Vamos lá. Uma hérnia de disco aguda, rompeu o ânulo fibroso, houve uma extrusão do núcleo pulposo do disco, tem um contato com uma raiz. Geralmente o primeiro tratamento que se institui, a não ser que tenha um déficit neurológico instalado, é um tratamento clínico conservador. O tratamento clínico conservador, ele consiste de um repouso no período de 4 a 6 semanas. Não significa que essa pessoa não vai poder fazer exercício físico a vida inteira, mas de 4 a 6 semanas, repouso, decúbito lateral, enfim, tem todo um tratamento, drogas, várias medicações para tentar melhorar. E aí depois você vai construir essa musculatura para que ele volte a ter uma vida ativa. O que a gente faz? Evitar exercícios de impacto, começar com RPG, aí evoluir para um pilates, natação, hidroginástica, musculação, exercícios funcionais, para aí depois aumentar a carga. O que não dá para fazer? Para liberar esse paciente para correr, para pular, para fazer um stiff, para fazer um leg press 45. Então, esses assim não tem condições. Mas você vai ter que construir essa musculatura, esperar fazer com que essa hérnia tenha uma cicatrização dessa extrusão do núcleo pulposo. Muitas vezes você pode ter até o seu organismo pode até fazer os macrófagos se reduzirem, você reduzir essa extrusão, diminuir essa resposta inflamatória local, melhorar esse nervo para que depois você possa evoluir para o exercício. Então, assim, não dá para ir para o exercício de cara. Então, agora o paciente, ele entende muitas vezes o que ele quer. E como você vê, Camila? Eu vejo da seguinte forma, se você foi no ortopedista, ele falou pra você que você tá proibido de agachar, você troca de ortopedista. Por quê? Gente, como é que você vai sentar no sofá? É um agachamento. Mas é que eu tô falando assim, isso não é uma coisa que a gente fala assim, você não vai fazer isso pra sempre. Sim, o que eu tô falando é o seguinte, você tem um período de 4 a 6 semanas pra tentar tratar clinicamente essa hérnia pra não ter que operar. Sim. Entendeu? O objetivo é não precisar uma cirurgia. Sim, o meu ponto é a restrição. Então, poxa, você tá proibido. A pessoa vai achar que pro resto da vida dela não vai agachar. Mas aí a gente não fala pro resto da vida. Pro resto da vida, então ela a fala pessoa assim, que eu tô ela... proibida. Tá, mas proibida até quando? Mas tem muitos médicos que não colocam o limite da proibição. Você tá proibida, tá? Mas não faça. Não faça. Então, assim, até quando? Eu tô proibida de agachar com carga, tô proibida de agachar em fazer várias repetições, eu tô proibida de agachar, né, com sobrecarga, tô proibida de fazer movimentos de impacto com agachamento, ok. Mas pra você sentar no sofá, você tem que fazer um agachamento. Então, pra você levantar da cama. Pra você levantar da cama é um agachamento. Pra você ir no banheiro, na privada, é um agachamento. Né? Então, assim, não é uma proibição. A mesma coisa eu falo muito da alimentação. Porque eu tô proibida de comer açúcar. Não, você não tá proibida. Não existe essa restrição. Eu não vou comer açúcar. Não Nunca existe. mais na vida, né? Então, assim, nesse período é interessante que você baixe os níveis de açúcar no seu sangue para que a gente controle um pouquinho a sua diabetes. É um período. Então, assim, é um tratamento. Então, durante um período, você vai ficar sem fazer esse agachamento com sobrecarga, você vai ficar sem fazer agachamento com impacto, ok. Agora, uma pessoa que chega e fala assim, nossa, sabe o que é? 7 anos atrás eu passei no ortopedista, ele falou que eu não podia agachar. E aí gente, eu tenho condromalácia. Condromalácia é o problema de joelho mais crônico. Eu tenho condromalácia, eu não posso fazer. Não, você pode. Não existe. Agora, eu falo isso também porque eu converso isso com o paciente. Como você vê, porque eu acho que é outra coisa que as pessoas não assimilam bem, que é o paciente que entra, por exemplo, em academias como essas que não tem um grande número de professores, e aí ele chega lá, ele acaba encontrando um outro, eles passam aquele treininho básico, né? Mal te ensina ali, fala, o que é isso aqui? Isso aqui é aquela máquina ali, você vai lá e faz. Eu acho que é isso que talvez impacte, né? Tipo, é isso que talvez os profissionais médicos, quando falam não faça, não vá numa academia dessa. Sim. Pegue um estagiário, alguém sem muita noção, alguém que não vai te ficar do teu lado e vá fazer qualquer tipo de exercício. Sim. Mas cresceu muito esse tipo de academia, e eu vejo que né? tem profissionais
bons e ruins em todas as áreas. Todas as áreas. Né? Então, assim, indiscutível. é indiscutível, realmente, porque você entra numa academia, às vezes uma academia que você fala, nossa, eu não dou nada pra essa academia, você entrou lá, o profissional é show de bola, ele te dá atenção, ele te corrige, ele fala, não, faz desse jeito, tira a carga, faz de outro jeito. Assim como tem academias que você entra e você fala, nossa, não tem uma pessoa, nem sei quem que é o profissional de educação física daqui, né? Acontece muito. Então, eu vejo que tem profissionais bons e ruins em todas as áreas. Tem médicos bons, médicos ruins, tem nutricionistas boas, nutricionistas ruins. Então, cara, de verdade vai muito de sorte. Né? E eu acho também o seguinte, às vezes a pessoa, eu mando muito pro paciente, tanto para fisioterapia, fisiatra muitas vezes, nutrição, educador físico, geralmente a gente faz um tratamento multidisciplinar. E às vezes a pessoa fala assim, mas eu fiz e não deu certo. Eu falo, tá. Então, vamos tentar outra pessoa, vamos tentar outro lugar. Antes de falar, eu já fiz 10 sessões e não deu certo. Primeiro que não são 10 sessões que vão resolver sua vida. E o segundo é a definição do que é dar certo e o que é não dar certo, né? Então, assim, vamos... O que é dar certo? Exato. Eu sofro muito com isso no consultório também, porque a paciente vai lá, ela faz a primeira consulta, aí ela segue o treino e a dieta que eu passei. Aí ela volta, ela fala assim, olha, não tive resultado. Falei, mas a gente nem fez avaliação ainda. Não, porque eu não tive resultado, meu peso na balança não mudou, as minhas roupas continuam a mesma coisa. Aí eu falo, tá bom, calma, respira, vamos fazer a consulta, depois eu faço a avaliação, a gente senta e conversa. E aí na consulta eu vejo que colesterol baixou, aí ela, diabetes controlada, ela tá dormindo, porque antes ela não dormia, antes ela sofria com insônia. Aí agora ela tá mais disposta, agora ela parou de consumir doce, ela tá treinando todos os dias, então ela desenvolveu disciplina e constância. Aí eu faço a avaliação física, ela perdeu 3 quilos de gordura, mas ela ganhou 3 quilos de massa magra, então o peso não mudou. E ela fala pra mim que ela não teve resultado. Na verdade, ela não teve essa consciência do que mudou na vida dela. Ela não teve uma percepção. Essa percepção mas posso falar? do que mudou. Mas posso Exato. falar pra você que eu acho que isso é uma das coisas que é muito ruim, e você deve pegar dos dois, porque são as duas profissionais, tanto para nutricionista quanto para o personal, de uma maneira geral, que é o fato do paciente não entender o que ele quer. Tipo assim, não adianta você chegar lá e falar, eu quero tudo de uma vez. Tipo, eu quero secar, eu quero ficar bonito, eu quero ter um bíceps de grande, eu quero ter um quadril legal, e eu quero tudo isso em um mês. Eu quero para ontem, se eu puder. E a pessoa não consegue entender para onde ela quer ir. Vocês falaram no começo de tipo de exercício, a pessoa não sabe o que ela quer. Não sei se eu quero uma coisa. E o máximo é que isso pode ser variável, né? Você pode começar a ir mudando. Mas definir o que você quer, o que você pode, como você pode. A gente estava conversando de alimentação aqui de criança, que não tem nada a ver com essa história. Eu estava conversando com a doutora Mariana sobre alimentação. Muitas vezes a criança que vai para a escola, lá na escola, não adianta tentar achar que ela vai ter uma refeição maravilhosa na frente dos amiguinhos que estão lá comendo a pizza, que estão lá comendo exato, salgadinho, ela não. Eu quero chocolate. Que o meu filho tenha plena consciência de que ele tem que chegar lá e comer cenoura e pepino na frente de todo mundo, quando ele tem 10, 11, 12 ou 13 anos de idade. Então, às vezes é o que dá. Muitos pacientes, olha, eu faço almoço na empresa. E é o que eu tenho. Eu não tenho como levar. Sim. O que tem é isso e eu vou ter que me virar. Mas muitas vezes o paciente, às vezes, ele não consegue verbalizar o que ele quer. Sim, mas às vezes ele consegue mostrar na frente do espelho o que o incomoda. Então, assim, olha, isso aqui me incomoda, ele consegue apontar, ele consegue mostrar, mas a verbalização do que é o objetivo, às vezes ele não consegue. Engraçado que às vezes pode ser essa parte visual, uma resposta do espelho, falar, não melhorei por quê? Porque a minha resposta visual ainda não chegou. Mas se você não mostrar que o caminho, é por isso que é importante a pessoa voltar na consulta, por mais que ela ache que não teve resultados, é importante você entender que isso é um caminho, é uma jornada, o objetivo é longevidade, é qualidade de vida, é lá na frente. Então, assim, esse movimento de melhora, ele é um movimento que muitas vezes ele pode não ser visual no início, mas que essa constância das mudanças dos hábitos para hábitos mais saudáveis, ele vai gerar um resultado positivo e às vezes vai chegar no resultado, inclusive visual, que ele gostaria no início. E eu sempre pergunto assim, né? Quando alguém me fala isso, eu falo assim, quantos anos você tem? 44. 26. Tá, 44. Então você levou
44 anos para chegar no corpo que você tem hoje. Então, por que é que você quer mudar dentro de 4 meses? Não faz sentido. Quer ter uma festa. Entendeu? Tem uma viagem. Não é a festa, não é a viagem, não dá. Então, assim, eu trabalho com uma estratégia assim. Eu coloco um triângulo lá na tela e falo assim, olha, primeiro a gente muda a sua saúde. Então, primeiro a gente muda a sua saúde. Então, primeiro você vai ter que dormir bem, você vai ter que ter constância, você vai ter que se exercitar. Primeiro, a sua saúde. Depois, a gente muda o seu corpo, a parte de fora. Então, aí você constrói musculatura, aí você perde gordura, a gente trabalha estética. Depois, a terceira ponta da pirâmide, a gente trabalha com manter. Então, é a constância. Então, você só mantém aquilo que você construiu. Então, o corpo que você tem hoje com 44 anos é um corpo que você construiu Durante 44 anos de vida. Então, assim, é manter. Então, a gente muda, né? Para que a partir de então você mantenha um novo corpo que você construiu. E quando eu falo de um novo corpo, eu não tô falando só de massa magra e de gordura. Eu tô falando de saúde. Então, você vai ter que ter o hábito de dormir bem. Você vai ter que criar o hábito de se alimentar corretamente. Você vai ter que ter o hábito de dormir corretamente, de se alimentar, de treinar todos os dias, né? Então, eu trabalho esses 3 pontos de saúde. Legal. Nutrição, pra gente dar um pitaco aqui. Existe muita diferença para você passar uma dieta para pessoas que treinam 3 vezes por semana? Bom, eu até poderia voltar aqui, se você chama treinar 3 vezes por semana de treino ou de não ser uma árvore, porque eu acho que é não ser uma árvore, é a única coisa que você está fazendo quando você faz treino 3 vezes por semana, mas você dá um pitaco depois. Mas existe diferença da dieta daquela pessoa que fala vou treinar todo dia, vou treinar 3 vezes por semana ou não vou treinar? Existe e vou além. Tudo depende da intensidade. Porque eu tenho alunas que treinam 3 vezes por semana, que treinam extremamente melhor do que quem vai 6 vezes por semana. Mas tem o mesmo resultado? Melhor até. Por causa do treino. Por causa do treino que faz. Então, se você vai pra academia, você faz lá 4 de 10, 6 vezes por semana, você tá gastando, sei lá, 200 calorias no treino por dia. Se você vai na academia 3 vezes por semana e aí você faz um treino pesado e você gasta lá 600 calorias em cada treino, você já tá gastando mais calorias que quem tá indo todo dia e tá gastando 200. Entende? Então, o nível de intensidade do treino muda o tipo de dieta que você vai fazer e muda o seu resultado. Então, é melhor que você vá para a academia 3 vezes por semana treinando direito do que você vá para a academia todos os dias treinando fofo. Perfeito, mas, por exemplo, é importante você determinar com o paciente quantas vezes ele vai. Porque muitos pacientes falam, eu vou 5, mas na verdade ele vai 3. E você prescreveu uma dieta para 5. Sim, não, isso eu deixo claro. E eu sempre falo assim, eu sempre estou à disposição do paciente. Então, poxa, mudou sua rotina, não tem problema, me fale. Conta pra mim, porque eu mudo sua dieta, não tem problema nenhum. Ah, então eu estou contando que você vá pra academia 5 vezes por semana, certo? Certo. Ah, você não foi, aí o problema já é seu. Eu montei a dieta para que você treinasse 5 vezes na semana. Se você não treinou, o problema é extremamente seu, porque eu fiz a minha parte, montei a dieta com a contagem calórica específica para isso. Mas se eu falar assim, olha, agora, sei lá, eu tenho uma pós-graduação, que eu vou dar uma aula, nos próximos 6 meses eu vou estar envolvida nisso. E aí, você fala assim, nessas próximas 6 meses eu só vou treinar 2 vezes, 3 vezes por semana. E aí você adapta isso. Isso, eu adapto a dieta e aumento a intensidade do treino. Para que a gente consiga, pelo menos, continuar com o gasto calórico que você tinha antes e com a intensidade que você treinava antes. Porque senão... Quando suplementar? Você suplementa pela qualidade do alimento da pessoa, você suplementa sempre, você suplementa pelo tipo de treino? Depende. Eu suplemento quando há déficit de nutrientes. Por exemplo, whey. É proteína. É proteína. Então, se eu passo uma dieta e eu vejo que a pessoa tá batendo o mínimo proteico que ela tem que bater, não tem por que ela tomar whey protein. Então, acontece muito, né? Tem muito paciente que fala assim, ai, sabe o que é? Eu comecei a tomar whey protein. Eu falo, por quê? Porque falaram que é bom. Por quê? Porque falaram que é bom. Por quê? Pra ganhar músculo, não. Whey protein é proteína. É claro que tem a questão da praticidade. Então, poxa, uma pessoa que não consegue comer 2 bifes de carne no almoço, porque ela, né, fala, eu fico empapuçada, não tenho tempo pra comer esse tanto de alimento, toma um whey protein pra suprir a necessidade proteica do dia. Mas não, ele não é obrigatório.
né? Então, poxa, se você, com alimentação, consegue suprir a necessidade proteica que você tem que consumir no seu dia, não há prescrição de whey protein. Mas vai chegar uma hora, por exemplo, que essa necessidade proteica, por exemplo, há pessoas que consomem muito, atletas amadores, chega uma hora que eles acabam usando suplementação porque é uma proteína mais limpa, vamos dizer assim, menos gordura, menos o resto que vem. Acho que é mais por praticidade. Só praticidade? Isso. Você acha que independe, por exemplo, se eu tivesse que comer, sei lá, 2 vezes 2 gramas de peso corporal de proteína, pode botar tudo isso para dentro em frango, carne? Sim. Entanto que tem atletas que comem 30 ovos por dia. Aí você fala assim, poxa, o cara, né, ele se mata de comer proteína, né? Pra não ter que tomar whey. Ele até toma, mas a quantidade proteica que ele tem que bater por dia é muito alta. Então, assim, se ele fosse tomar whey protein, ele ia tomar 5 litros de whey protein por dia. Tem um bodybuilder que foi até campeão e ele tipo, não tinha uma condição financeira muito boa, ele era só arroz e... Ramon. Ramondino. Ramondino, exatamente. Era arroz e ovo. Sim. Então ele conseguia bater as proteínas do dia dele só com ovo. E ele então, conseguiu ser premiado, né? Sim, tudo, né? Tá gigantesco. Legal. Gente, eu vou deixar a palavra para vocês. Acho que tá chegando na hora do final aqui. Ai, que pena, não quero falar mais. Eu acho que a gente... se me deixar aqui, eu falo a noite inteira. A Camille também. Então, ó, vamos combinar assim. Nós já estamos combinando. Deixa as perguntas, deixa as interações. A gente volta aqui para bater mais papo. Mas vamos lá. O que você tem de últimos recados pra gente, doutora Tatiana? A observação sempre da execução do movimento, cuidado com a postura da cervical, da lombar. E o pescoço é uma coisa que o pessoal ignora, né? Exatamente. A pessoa tá fazendo aqui, tá fazendo o pescoço. Mas e cuidado sempre com a segurança do movimento, segurança do equipamento, entender os seus limites, entender a construção do seu corpo e esse crescimento, tanto do volume, quanto da intensidade, quanto do peso, essa questão ser progressiva e, na minha visão, para quem faz neurocirurgia, essa construção de qualidade de vida, essa construção de longevidade, o cuidado com a coluna cervical, porque as coisas mais importantes do nosso corpo a gente só descobre quando a gente perde, né? Que é você poder respirar sozinho, comer sozinho, né? Não precisar de sonda, ir no banheiro, conseguir deambular, não precisar de uma cadeira de rodas. Essa construção, ela tem que ser uma questão de qualidade de vida. É claro que se você virar um atleta profissional, aí já é uma outra conversa, que aí a gente vai estar falando em performance. E você tem que entender também o que você tá construindo para sua vida. Mas eu acho que qualidade e segurança, para mim, dentro da neurocirurgia, são os pontos cruciais. Camille. Eu vou por essa linha dela também, né? A segurança e também os profissionais que você procura, né? Porque ninguém cresce sozinho. Então, a gente precisa de profissionais de confiança, a gente precisa... Então, não menosprezem, né? Todos os profissionais da área da saúde que estão aí para nos ajudar. Inclusive, gostaria de agradecer aqui publicamente a doutora Tati, que foi maravilhosa comigo, me atendendo no meu acompanhamento até hoje, né? Realmente, eu tive a minha evolução pós-acidente, não foi só por mérito meu, né? Mas também pela doutora Tati, que esteve ali o tempo todo, então muito obrigada. Imagina, é um prazer. Mas tem essa questão mesmo de acompanhamento, né? Então, para ter segurança, você tem que ter acompanhamento. Então, procurem profissionais bons para você crescer. Ninguém cresce sozinho e é isso. Camille, muito obrigado. Muito obrigada a você. Espero que você volte, espero que as pessoas interajam. Nós vamos deixar as mídias da Camille, para quem quiser procurá-la também, todas aqui junto com a gente. Fit Camille, né? Obrigada. Fit Camille, no YouTube, no Instagram, no TikTok, em tudo. QR Code, nós vamos deixar também linkado tudo com ela. Meu amor, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por ter trazido a Camille. Muito obrigado. Imagina. Agradeço também a Fernanda Trevisan, que também deu um depoimento pra gente aí. Espero que ela também evolua super bem. Estamos aqui para tratar. Fico feliz em poder ajudar. Muito obrigada, viu? Até semana que vem. E a gente volta semana que vem. Até logo.